Gregários e gregários, no momento, bom dia, boa tarde, boa noite, que você esteja nos ouvindo no YouTube ou nas plataformas de áudio. Estamos aqui no intervalo de muito frio no Brasil e vamos falar de um assunto que tem a ver com frio, mas tem a ver com lama, que é gravel. Conosco aqui, visitantes recorrentes da Gregário, pai e filho, o que é sempre uma história inspiradora. Eu não tenho filho, mas tenho um neto, na esperança que eu vá pedalar com ele um dia. Duas pessoas que já pedalam juntos há muito tempo, já fizeram Race Across America, são veteranos da prova de gravel americana, quando ela ainda se chamava Dirty Kansas e Unbound, e acabaram de fazer de novo. E a gente vai falar um pouco sobre esse mundo do gravel. Começando a conversa, Luiz Maia, bem-vindo, Pedro Maia, bem-vindos novamente a Gregário. Eu queria começar com você, Luiz, pela senioridade, de que vocês dois são um exemplo objetivo de como o ciclismo de estrada está perdendo ciclistas para outras modalidades. Se pudesse falar um pouco com a gente, porque vocês foram para o mountain bike e de forma muito consolidada no gravel. Tudo começou em 2017, eu comprei a primeira bicicleta de gravel, uma Specialized Diverge. Como a gente tem uma casa de campo e a gente pedala ainda de mountain bike, eu comecei a ler alguma coisa, eu li um artigo do Carmichael sobre o Dirty Kansas, que ele tinha feito a prova de 200 milhas. E ele contando a dificuldade, como era. Isso devia ter sido em 2015, 2016, mais ou menos, quando eu li esse artigo. Isso me chamou a atenção, falei para o Pedro, Pedro, olha só essa modalidade que eu não conhecia. E aí surgiu, as bicicletas iguais começaram a surgir no Brasil. Então comprei uma, comecei a pedalar, gostei. Isso foi em 2017 e nós decidimos então, em 2018, o Pedro também comprou uma bicicleta de gravel, vamos tentar fazer o Dirty Kansas. E é por sorteio. Então você entra num site, bota teu nome, bota os motivos que você quer pedalar e fazer a prova. E nós dois fomos sorteados. E nós fizemos a primeira prova, então, em 2018. E aí a gente acompanhou também, eu vim acompanhando a evolução do gravel no Brasil. Quer dizer, que começou naquele momento, em 2018, eu vi outras pessoas comprando gravel. A primeira prova de gravel que eu participei foi, foi acho que em Boituva, também foi uma prova organizada de 60 quilômetros. Então, e aí veio essa paixão por pedalar, não só em estrada, que a gente continua fazendo, mas fica mais complexo para a gente pedalar no Brasil, principalmente em São Paulo hoje, em estrada, a não ser a opção de Romeiros, que a gente foi muito. Então, começamos a nos dedicarmos para o gravel. E eu acho que deu certo. Eu vejo hoje o contingente de gravel no Brasil é enorme. Eu fiz uma prova agora no começo do ano, a primeira prova de gravel do UCI, aqui foi em Camboriú, foi dia 8 de março. Peguei a vaga para o Mundial, que vai ser em outubro na Holanda. Eram 600 ciclistas, fazem em diferentes categorias, a minha faixa de idade 70 para cima. Já tinham já algumas pessoas. Então a gente vê, eu falo, essa evolução ela está vindo, tá começando no Brasil. Agora vai ter o Brasil Ride, daqui a um mês em Bonito, são 3 dias de prova. Eu estou considerando ir, o problema mais é a logística e a dedicação, porque vai pegar uma boa parte de uma semana. Então acho que essa modalidade cresce. Nos Estados Unidos foi explosiva. Acho que é a modalidade que mais cresce, e a gente vai falar um pouco do Unbound, comparando com os anos anteriores que a gente fez em 18 e 19, como evoluiu em equipamento, em alimentação, em participantes, foram 5 mil participantes esse ano, então uma cidade de Emporia, que tem 24 mil habitantes, tinham 5 mil ciclistas, mais todos o entorno de parentes e amigos que estavam. Então, acho que é interessante a gente chamar a atenção dessa nova modalidade. Que eu ia até adicionar só no ponto do meu pai, que a gente começou a olhar de fato para gravel em 2017, mas o gravel, assim, ele realmente se tornou possível e começou a crescer muito, porque antes você tinha uma limitação grande, que era a largura do pneu. Os pneus nas bicicletas de road bike, eles ficavam limitados a
28, às vezes 30 milímetros no máximo, porque você tinha o limite do freio, que você não conseguia crescer mais o pneu. E aí, em 2016, foi quando começou a aparecer as primeiras road bikes com um freio a disco. E aí, com isso, você tirou essa limitação e os pneus puderam começar a crescer. E aí você começou a ver esse movimento para 38, 40 milímetros, que era onde a gente estava ali em 2018 e 2019. Então, eu acho que foi isso também um fator importante para tornar o gravel mais popular, porque antes disso você pedalar era extremamente técnico. Você furava muito o pneu por ter pneu muito fino e liso. Pedro, tem duas coisas. A gente fez um programa que ainda está inédito por incompetência minha com a Open, e você me chamou a atenção da Open como alguém que focou em fazer quadros de gravel, assim como eu lembro uma vez que na casa do interior de São Paulo que vocês têm, eu conheci um garfo alemão que era uma traquitana de suspensão. Como é que você, com o teu olhar e a tua experiência, olha a evolução da bicicleta de gravel? Porque ela meio que nasceu parecido com o mountain bike, né? Ela meio uma adaptação da bicicleta de estrada, e ela vem assumindo uma personalidade própria. Divide com a gente essa narrativa desses quase 10 anos que vocês estão acompanhando isso. Interessante porque, de fato, é como se fosse um pêndulo mesmo. Né? Na hora que você colocou os freios a disco, você realmente começou a crescer o tamanho de largura de pneu. Esse tamanho ele foi crescendo até o limite que batia no quadro. Aí você veio um movimento onde você tinha duas marchas na frente, né, que era o comum na road bike, e você diminuiu para uma para você poder continuar crescendo. Na hora que você chegou num limite ali de 44, 46 milímetros, o próximo caminho era você começar a diminuir o diâmetro da roda e começar a chegar super perto de onde é o mountain bike. Você bota a roda menor, com cravo grande, coloca eventualmente uma suspensão que libera você colocar rodas ainda mais largas, e você estava tentando buscar o conforto máximo. E aí eu acho que esse ponto de virada talvez começou a acontecer na pandemia, onde as provas de gravel começaram a ficar tão competitivas que você começou a ter atletas totalmente voltados para o campeonato de gravel, e aí as bicicletas começaram a voltar a ficar mais perto do que uma road bike para buscar mais eficiência. Até uma discussão interessante que tinha na época, que era que não valia a pena você ter quadros de carbono, porque o carbono, numa competição, podia voar uma pedra e trincar o quadro, coisa difícil de acontecer com um quadro de alumínio ou de cromolibdênio. Agora essa conversa ela saiu total de foco e a gente voltou para as bicicletas de carbono aero, né? As roupas de prova já estão começando a ficar todas aerodinâmicas também. Então o movimento de profissionalização do gravel eu acho que agora está começando a ganhar bastante velocidade. E foi um pouco do que a gente viu nessas provas nesses últimos 2, 3 anos. Agora, a geometria mudou também, né? Desde das bicicletas de 2016, a primeira geração da Diverge, para as gerações atuais de quadro. Exato. A preocupação onde você buscava o conforto cada vez mais, ela só cresceu. E agora você está começando a buscar um pouco mais de velocidade e de aerodinâmica. Os quadros eles não são mais tão redondos. A base da bicicleta entre a roda da frente e a de trás começou a diminuir. As bicicletas são um pouco mais altas. Como a competição começou a crescer, a busca por uma bicicleta mais aerodinâmica, mais estreita, ela só cresceu. E uma última coisa, quer dizer, é infinito quando a gente começa a falar de equipamentos e acessórios, a suspensão, essa busca de ter suspensão ou não ter suspensão na bicicleta de gravel e vários projetos, a gente falou da Loft, que era o garfo, a Specialized lançou coisas com uma pequena suspensão traseira. Na tua opinião, tem lugar para suspensão que faça diferença numa bicicleta de gravel? Eu acredito que sim. Depende muito da condição do percurso. Eu acho que cada vez mais, com a prova ficando mais profissionalizada, eles tentam aumentar o nível técnico da prova. Então as provas elas têm mais buraco, têm mais pedra, mais descida de velocidade. E aí você ter um pouco de garfo com algum movimento de suspensão para absorver os grandes choques que uma roda, um pneu simplesmente com uma pressão mais baixa não consegue fazer, eu acho que faz a diferença para você descer muito mais rápido. Se você está com a pressão errada ou você está com um garfo rígido, você descer rápido para se manter no pelotão fica cada vez mais difícil. Aliás, uma evolução genial são os pneus e o tubeless e a possibilidade de você usar pressões mais baixas. Eu acho que essa é uma das grandes coisas para todas as bicicletas.
a diferença das provas que eu fiz com a Diverge e essa última eu fiz com a Open Wide, que tem a roda de 650 e eu coloquei um pneu, e aí o pneu fez a grande diferença, um pneu René Hurst, pneu que é feito nos Estados Unidos. René Hurst foi um ciclista conhecido já da velha guarda francês, e ele fabrica pneu no estado de Washington. E nós compramos esse pneu, eu coloquei na minha roda o de 60 milímetros com a pressão de 20 PSA. E fez uma grande diferença, porque o pneu ficou macio, com muita resistência ainda. Eu tenho um pouco de receio de furar, porque se furar o pneu na Unbound é um complicômetro. Não tem assistência nenhuma, você tem que levar todo o equipamento. Então, é um problema. Eu falei, poxa, se furar um pneu, estraga a prova. Mas esse pneu especificamente, com baixa calibragem e macio como ele é, para mim substituiu um garfo com suspensão. Eu cheguei bem. Obviamente pedalei 8 horas, então o gravel, o cascalho no Flint Hills, ele no National Park, ele é duro, complicado, principalmente nas descidas, você desce rápido, então você precisa ter o pneu resistente. Então eu acho que isso faz a grande diferença. Acho que a evolução do pneu do que eu tinha antes na bike, que era um Schwalbe, que eu coloquei agora o René Hurst, foi uma grande diferença. Em peso, diminuiu brutalmente, e em conforto também. Então, eu acho que em provas de gravel, o investimento no pneu é fundamental. Luiz, me ocorre que você é um profissional admirável, de uma vida bastante dura, ativo com a sua família, com seus amigos, e consegue tempo para treinar. E a gente pode dizer que você é um atleta de classe mundial, porque já classificou para Mundial de Gran Fondo e agora para Mundial de Gravel, né? Eu vou dizer um pouco do treino. Esse ano foi um treino totalmente diferente. Eu sempre treinei com coaches fantásticos aqui no Brasil, também fora. O Hunter Allen treinou, que treina você, também me treinou. Foi uma super experiência. Mas esse ano eu falei, eu vou fazer um negócio meio radical. Eu vou treinar numa plataforma. E eu peguei Trainer Road. E aí, no começo de janeiro, dia 1º de janeiro, eu coloquei no Trainer Road que eu queria fazer dia 31 de maio, o Unbound, que eu queria fazer em 8 horas, que eu queria treinar quatro vezes por semana, os treinos durante a semana no rolo, nos finais de semana, sim, aí indo para a estrada, o gravel, que seja, ou até em São Paulo também treinando domingo de manhã, onde eu te encontro, lá nos altos do Jardim Guedala, juntos. E eu segui essa planilha. E foi fantástico, porque eu cheguei na prova bem preparado, porque tem bastante elevação, mas são elevações curtas, são rolling hills. Então, o treino intervalado que eu fiz no rolo foi excelente para me dar o condicionamento físico para encarar 8 horas de pedal, e principalmente nessas subidas e descidas, subidas e descidas. Então, os intervalados foram bons. E eu cumpri exatamente a planilha. Obviamente, tem um pouco de inteligência artificial que vai modificando à medida que você vai treinando, ou perde um treino, ou fez um maior, ele vai adaptando o teu treino. E no final, eu joguei todo o meu treino, eu joguei no ChatGPT, pedindo para ele dar uma olhada. Ele olhou, fez uma análise, perguntou se eu tinha feito a parte de musculação. Acho que isso também foi fundamental, porque das vezes anteriores eu senti muito o braço, o tríceps principalmente, porque vai batendo durante 8 horas, você vai minando o teu condicionamento físico. Então eu preparei com o meu treinador, o Ed, uma musculação ideal para fazer uma prova de gravel. E o ChatGPT foi muito engraçado, porque no final ele veio me acompanhando. Na sexta-feira antes, ele perguntou para mim se eu estava preparado para a prova do sábado, e se eu já tinha uma estratégia. Aí eu falei, não, não tenho estratégia. Ele me deu uma estratégia de prova. Não sai muito forte, você vai pegar mais temperatura durante a prova, e a temperatura de fato aumentou. Nós começamos com 15 graus e terminamos com 34. Então, a amplitude térmica foi brutal, né? Então, você precisa
se alimentar muito bem, e deu tudo certo. E o outro fator para mim muito importante, essa foi a dica do Pedro, foi a alimentação, o suplemento. E aí eu fui toda na linha da Maurten, de gel e de isotônico, de constituição da minha perda de calorias, né? E foram mais ou menos 400 calorias por hora, mais ou menos, que eu estava gastando. Eu consegui repor isso tanto na minha mochila de água quanto no gel, e foi durante 8 horas, eu só comi isso. E o Pedro me falou, todo mundo hoje nos Estados Unidos que está indo de triatlon só vai nesse suplemento. Então, eu não conhecia, foi o Pedro que me apresentou e deu muito certo. Então, pneu, treinamento e alimentação foram fundamentais para eu chegar no final da prova bem, não estava cansado, ainda tinha reserva, né? E foi. Tá, o Pedro fez a prova mais rápido do que eu fiz, em 8 horas e meia, com meia hora de parada, e o Pedro fez em 6h30. Né? Então, mas foi muito bom. Pedro, falando de suplemento, o que nesse... Porque tem uma coisa que é universal também, é a quantidade de carbo por hora, né, que saiu de 40, 60, tem gente falando de 150 agora. E sempre você e seu pai, ele fazia a distância média e você fazia a distância maior. O que você foi aprendendo na tua suplementação e alimentação da prova? Entre Dirty Kansas e Unbound, essa foi o que? A quarta, quinta? Foi o terceiro que a gente fez. De fato, o protocolo de alimentação mudou completamente. Eu comecei fazendo triatlon, fiz o Ironman em 2006, e naquela época você se preocupava muito em comer comida sólida, né? Então você pedalava, eu colocava sanduichinho de pasta de amendoim com geleia, pasta de atum com azeitona para ter um pouco de sal, batata, e você deixava para tomar alguns gels na corrida, que era aquele momento onde você já não conseguia mais absorver muita comida. De lá para cá, a gente veio caminhando para comer comidas com um nível de carboidrato maior, né? Então começou com a história dos rice cakes, de você fazer aqueles bolinhos de arroz com alguma coisa de sódio dentro. Só que depois você vê assim, e aí foi assim que eu fiz a prova de 2018 e de 2019. Mas você vê que mesmo isso, quando você vai fazer uma prova de várias horas, 8 ou mais horas, né, no caso de Unbound, que é uma prova de 12 horas, ou Excel, que são 350 milhas, uma prova de 18, 19 horas, esse volume todo de comida, ele começa a te pesar e você precisa carregar ele. E eu estava vendo uma entrevista do Rob Britton, que foi a pessoa que ganhou o Unbound esse ano, o Excel, fez perto de 18 horas de prova. Ele só tomou gel e drink mix, assim, tipo Gatorade, né? Então, o que eu vinha testando desde o começo do ano era fazer uma combinação de tentar medir o quanto eu perco de água por hora, o quanto eu consigo absorver de carboidrato e o quanto eu preciso tomar de sais, né, que está na composição do meu suor. Então, eu juntei esses três fatores, eu media mais ou menos quanto eu precisava, quanto eu conseguia repor, e maximizei eles só tomando gel, sal e água. Então, a prova esse ano ela foi muito voltada em eu tentar repor pelo menos 1 litro de água por hora, tomar 25 gramas de carboidrato a cada 20 minutos e de 1 a 2 gramas de sódio por hora. E essa composição fez com que meu rendimento ao longo dessas 6 horas, que foi fazer essas 170 quilômetros, ficar praticamente estável. Teve algum momento ali que eu fiquei um pouco para trás na alimentação, que eu não estava conseguindo tomar tanto, mas aí depois da 4ª hora eu comecei a conseguir me recuperar e comecei a ingerir mais carboidrato e assim eu terminei tão bem quanto eu comecei. É realmente incrível assim como mudou esse protocolo de nutrição nos últimos 3 anos. E aí você vê nos recordes que foram batidos esse ano no Dirty Kansas, no que está acontecendo no Ironman, estão batendo 7 horas e meia. Coisas que assim a gente achava que era impensável você fazer prova abaixo de 8 horas, hoje em dia você não fica nem no top 10 se você não faz isso. Você já chegou a usar medidor de glicose? É uma tecnologia que ainda não está estável, mas você já chegou a experimentar? Não, medidor de glicose eu não tentei. Eu simplesmente testava pelo quanto eu estava perdendo de calorias por hora, quanto eu achava que eu conseguia repor. Mas o que eu venho usando nos últimos 2 meses
é um medidor que mede a composição do teu suor. Então ele é como se fosse esse medidor de glicose que você põe um patchzinho, né, um adesivo no braço e um sensor em cima, e aí ele fica medindo o quanto de sódio tem no teu suor e o quanto de água você está transpirando. E ele te fala, né, então principalmente eu que hoje moro em Miami, muito quente, muito úmido, você soa muito, é importante você saber o quanto você pode perder de líquido, né, num treino longo. Então tem sido muito importante para mim tomar altas quantidades de líquido, que era uma coisa que eu, assim, para mim eu sempre segui aquela regra básica de meio litro por hora, né, uma garrafinha. Mas hoje eu vejo que é muito mais do que isso, que você precisa repor. O suplemento que a gente tomou, para mim, foi muito bom, porque ele não pesou no estômago e ele entra na corrente sanguínea quase que imediatamente. Então foram 3,5 litros que eu consumi nos primeiros 80 quilômetros e mais 3,5 litros que eu consumi nos últimos 80 quilômetros, para dar deu um pouco mais de 160, deu 170 quilômetros. Então foi perfeito, porque foi uma coisa simples, eu coloquei no Garmin que a cada 15 minutos eu tinha que beber, isso foi importante, então vi um sinal a cada 15 minutos para você não se distrair, e consumi 3,5 litros. Quando teve o ponto de parada para reabastecimento, tinha lá a nossa mochilinha com o que eu ia usar na segunda metade, pus água, misturei e fui embora. Então, eu acho que isso é uma grande evolução e vai melhorar muito para os atletas na questão da preocupação em estar repondo o que você está gastando, tanto do ponto de vista de líquido quanto de calorias também, de carboidrato. Luiz, uma ponte. O Dirty Kansas, que virou Unbound, Uhum. tinha uma característica de uma coisa de uma comunidade, que inclusive uma pessoa da comunidade virava seu gregário para levar a sua mochila para você. Como é que está sendo o amadurecimento dessa prova e mantendo a integridade do espírito dela? Eu acho que ainda mantém o espírito do desafio, né? Porque é uma prova, você tem 50 milhas, 100 milhas, 200 milhas e 350 milhas. Então, é uma prova que você tem todo o espectro de desafio para as pessoas, obviamente, pessoas muito bem treinadas, deu para ver, porque ao longo da prova você vai vendo pessoas que te passam e quebram, aí estão empurrando a bicicleta na subida, pessoas que estão muito bem preparadas, que vão embora e que você tenta seguir, os caras vão embora. Então você tem hoje a prova, ela continua mais ou menos no mesmo formato que originalmente, né, ao longo desses anos. Só que o que cresceu demais, se tornou mais popular, é a grande prova de gravel hoje no mundo, né? Embora eles dizem que é a capital mundial do gravel, e de fato é, porque você tem tanta opção em volta da cidade para você pedalar em gravel. Agora, é uma prova que ganhou um destaque de equipamentos, então a feira, nós fizemos a última prova em 2019, então 6 anos atrás, a feira virou um negócio enorme, os patrocinadores principais eram Garmin e a Shimano, mas você tinha de todos os equipamentos, todas as bicicletas, todas as marcas de pneu, super pneus com representação e mostrando, e até você quiser comprar o equipamento, você podia comprar. Então, é uma prova bem organizada nesse sentido, mas a partir do momento que você já entrou no gravel, você está por si só, não tem apoio nenhum, a não ser quando você tem o PA no quilômetro 80 nas 50 milhas. Então, eu diria que é uma cidade que comporta isso, mas a cidade abraça esse evento, porque é um evento que tem destaque mundial. Essa vez, essa prova, ela foi transmitida ao vivo pelo YouTube. Então, as pessoas estavam vendo ao vivo a prova, né, com helicóptero e drones, a cobertura é genial. A evolução das pessoas. Quando eu estava pedalando, de repente chegou uma moto do meu lado, o cara falou, encosta que o pessoal das 200 milhas elite está chegando. Então, eu fui encostando, de repente passaram 2 caras, assim, voando, tá? Voando, passaram. Depois de uns 8, 9 minutos, veio a turma de trás vindo. Os caras estavam longe. Então, é impressionante o power médio desses caras era 300, 350 watts, médio, por 8 horas pedalando. Então, o negócio é... Eu vi que no feminino,
comparando a campeã desse ano com a campeã em 2015, 10 anos atrás, a diferença de horário foi de 4 horas. Caramba. Então você vê como evoluiu o equipamento e o preparo das pessoas, né? Pedro, você já fez quais distâncias nas 3 vezes que você fez? Eu fiz 2 vezes a de 200 e uma de 100 milhas agora. O que dói mais? Porque o 100 é menos, mas é mais rápido, né? É mais rápido, mas o 200 milhas é uma distância que assim você não chega nem perto treinando, né? Então, embora, né, hoje em dia a pessoa que ganhou com perto de 8 horas e 40, 9 horas de prova, né? Quando eu fiz em 13 horas. E mesmo que você treine, tem um volume grande, você não chega nem perto de testar isso. E então a dificuldade de você pular de um treino de 6 horas para fazer uma prova de 13 é um desconhecido muito grande. Embora, enquanto que você fazer uma prova de 100 milhas, você já está perto do tempo que você normalmente consegue treinar. Então você tem um condicionamento muito mais parecido, ou muito mais específico para aquela prova. E nessa evolução, a tua técnica de pilotagem, de handling, o que você foi aprimorando, você foi descobrindo que foi aprimorando, seja de posicionamento da bicicleta, seja de RPM, o que te fazia performar melhor? Eu acho que o principal é você ter um conforto na bicicleta, né, de que você vai conseguir ficar 5, 6 horas na mesma posição e você não vai começar a sofrer com, né? Então não adianta você tentar buscar o máximo da aerodinâmica numa prova tão longa. No trade-off entre você ter que escolher um pouco mais de conforto e aerodinâmica, o conforto é sempre mais importante, na minha opinião. E o Unbound, ele não é uma prova que, assim, eu diria que é extremamente técnica. Ela tem seus pontos de dificuldade, porque na grande maioria da prova, você tem 2 lugares, tem 2 faixas na pista, né, na terra, que você consegue andar, que é onde o carro passa. E muitas vezes você tem um pelotão que você está pedalando e a pessoa na tua frente ela começa a ficar para trás. E aí você tem que tomar uma decisão, vale a pena eu ir para um lugar onde tem pouca gente pedalando, né, onde as pedras são muito mais soltas, tem um risco maior de furar meu pneu, ou eu fico atrás dessa pessoa aqui 500 metros, 1 quilômetro, até aparecer uma faixa um pouco mais larga para tentar ultrapassar ela, e aí eu perdi contato com o pelotão. Então, eu acho que essa decisão que você precisa tomar o tempo todo é o que torna a prova, a necessidade de você se conhecer um pouco mais do que é um risco que vale a pena correr e um risco que não vale a pena você correr. Luiz, da tua experiência de provas de estrada e provas de gravel, eu tenho a sensação de que o gravel pegou um pouco da alma do mountain bike, de ser uma coisa mais de companheirismo e menos de disputa de bater guidon, que é o que vem da estrada e talvez até do triatlo. É correta essa minha compreensão de que a cultura do gravel é uma cultura mais solidária? Sim, muito companheirismo. As pessoas falando durante a prova de onde você é, de que país você é, ou de que estado você é. Você tinha, de todos os estados americanos, você tinha eu acho que 30 e poucos países representados nesse último Unbound. Quantas pessoas eram? Quantas largaram? Eram 5 mil ciclistas. Então, divididos na prova de 100, 200 e um contingente menor na prova de 350, mas já tinham mais de 200 pessoas na prova de 350, que para mim e para o Pedro foi um susto, porque quando há 6 anos atrás tinham 20 pessoas. Então, cresceu bastante. 350 você tem que trazer o psicotécnico e provar que você é doido, né? E você provou que você é doido, aí você está inscrito no 350. Porque a dificuldade, o imprevisto, não só o terreno, né? Porque você passa por estradas que não são conservadas, então tem pedra solta. A sorte desse ano, diferente do primeiro ano que a gente fez, é que não choveu. Porque se chove nessa prova, o barro parece uma pasta de peanut butter, é muito difícil de pedalar. Você não consegue pedalar, você tem que descer da bicicleta, você tem que tirar o barro da roda que grudou no quadro. Esse ano não choveu, então foi muito bom porque a prova foi mais rápida, foi meio imprevisto. Mas o meu medo sempre eram nas curvas, porque são curvas de 90 graus. A maioria das curvas são realmente 90 graus. Então, se você entrar muito rápido e você não sabe como é que está o gravel,
o cascalho na curva, você vai para o chão. E eu vi gente indo para o chão, porque ou distraído, ou calculou mal, então, ou mesmo saindo muito rápido e escorregando a roda de trás e ia para o chão, perder a roda da frente, também vai para o chão. Então, eu sempre me preocupei nas curvas, se alguém está me passando, eu tinha também o receio, mas acabou dando certo. Mas eu diria, é muito coleguismo entre as pessoas. Em determinado momento, um cara colou atrás de mim e falou, posso ir na tua roda? O cara estava bem cansado. Eu levei ele por, sei lá, umas 20, 30 milhas, o cara veio na minha roda o tempo todo. Depois aí ele se recuperou, me passou, eu falei, veio um pouco na minha roda, eu fui na roda dele. Então foi legal. Não tem aquela disputa de vou chegar na tua frente, né? E coisa que me chamou a atenção, uma ciclista com uma perna só, ela estava com o jersey da bandeira dos Estados Unidos. Essa mulher estava passando todo mundo, e depois eu fui ver que ela foi à prova de 200 milhas, então ela me passou nas 100 milhas, ela tinha largado antes, e uma história ela teve um acidente, perdeu uma perna, ela é uma atleta dedicada ao gravel hoje. E ela falando com todo mundo, e todo mundo batendo palma quando ela passava, o pessoal que estava mesmo pedalando. Então, é legal esse espírito. E acho que no gravel tem muito desse negócio do coleguismo e da camaradagem. Pedro, do seu ponto de vista, que teve também a experiência do triatlo que você praticou sério, né? Como é que você vê o ambiente, a cultura do gravel, da estrada e do triatlo? De fato, no nível amador, você tem um senso de comunidade e menos de pressão por tempo. Né? Querendo ou não, na hora que você fala numa prova de triatlon, o tempo é sempre uma referência. Né? Independente de onde que você faça a prova, você fala o tempo que você fez o meio Ironman ou Ironman, ele acaba sendo sempre uma referência para você, tanto é que existe até um movimento dentro do triatlon de tornar as provas mais parecidas entre si. Né? Enquanto que no gravel, como meu pai falou, assim, o percurso pode ser o mesmo em dias diferentes, você não tem uma referência de tempo, então é menos importante você cumprir a prova numa velocidade, e o desafio de você terminar ela é muito mais, eu acho que importante para a pessoa que está fazendo a prova do que de fato o tempo com que ela terminou. Uhum. Mesmo o Unbound, até pouco tempo atrás, você nem olhava tanto uma classificação. Na prova de 100 milhas você não tinha uma classificação oficial, não tinha premiação, então era muito mais um desafio de você conseguir terminar dentro do tempo limite do que a velocidade. O que eu acho que está mudando dentro da categoria é no nível profissional. Antes você não tinha profissionais de gravel, você tinha pessoas que tinham vivido uma vida como profissional do ciclismo de rua e que ao se aposentar estavam olhando para o gravel como uma maneira de continuar competindo pós-aposentadoria. E hoje, com campeonatos de gravel com várias etapas, você começou a atrair pessoas que são dedicadas a só competir no gravel. Né? E aí, ali nesse nível, eu acho que você tem uma mudança importante, né? Onde você, desde a largada da prova, você já está competindo, tem estratégias na hora que você vai fazer a parada para reabastecer. Né? Então, teve algumas pessoas que eu até estava vendo depois que nem paravam no ponto de apoio, eles carregavam mais água na largada para justamente ter mais vantagem de não precisar parar. Né? E se você fosse olhar isso 5 anos atrás, era uma prova que na primeira 1, 2 horas você estava batendo papo, na hora que você entrava no ponto de apoio, num grupo de 15 pessoas, você esperava todo mundo para voltar a competir junto, porque para você era uma vantagem você estar pedalando num grupo de 15 do que você estar 3 minutos na frente pedalando sozinho. Então era uma prova que, mesmo no nível mais profissional, né, o mais competitivo, tinha um senso de camaradagem maior, eu acho. Né? Não sei te falar se isso é melhor ou pior, mas é o fato que está tornando a prova mais popular e, obviamente, ela gera mais competição. O sofá do Dirty Kansas não existe mais no formato Unbound, né? Não tem. Porque tinha até a história do sofá lá, cafona, que você parava para tirar a foto, né? Tanto que o tempo não era importante, foi uma marca dessa geração de organizadores. Sem dúvida. Sem dúvida. Luiz, tem muita gente que diz que o gravel no Brasil é maior do que a gente fala que ele é, porque quando você vai olhar o segmento gravel,
muito se discute que ele não aconteceu no Brasil como ele aconteceu na Europa e como ele aconteceu nos Estados Unidos, mas tem muita gente que diz que o gravel no Brasil é um mountain bike de estradão. Então já tem muitas, se você for pegar esse universo, ele já é bastante relevante. Na sua experiência lá de fazer essas provas, tinha muita gente que ia com uma mountain bike com pneu com cravo diferente, ao invés de ir com uma bicicleta específica, e se isso vem mudando? Nessa prova eu só vi um ciclista com mountain bike, o resto todo mundo de gravel. Então, obviamente, diferentes tipos de bicicleta, diferentes tipos de pneus, algumas já com um amortecedor, já tem essa evolução no gravel, então aí se aproxima bastante do mountain bike, mas o pessoal vai só com gravel mesmo. No Brasil ainda tem pessoas que vão com mountain bike fazer uma prova de gravel. Eu acho que essa que vai ter agora aqui no Brasil, que o Brasil Ride Gravel, essa vai ser só com bicicleta gravel, não vai ser com mountain bike. Tem o Brasil, na mesma prova, o pessoal com elétrica, o pessoal de mountain bike e o pessoal de gravel. Então, eu acho que tem pessoas que se adaptam ao ciclismo de gravel, que foi o meu caso. Eu acho prazeroso pedalar, você vai se chacoalhar mais, obviamente tem um pouco mais de técnica no mountain bike, você tem mais conforto, mas no meu caso foi uma evolução natural e eu acho que algumas pessoas que eu converso hoje no Brasil já começam a considerar fazer o gravel e as provas estão vindo. Então acho que isso é legal. E se você entra no e faz um search, uma procura no Google, você vai ver que tem já alguns passeios de gravel, começa a aparecer mais opções. Nos Estados Unidos tem provas praticamente todos os finais de semana, em diferentes estados. No estado que a gente vai mais, onde o Pedro mora, que é a Flórida, tem gravel no Everglades. A gente treina de vez em quando no Everglades. É plano, mas com muito vento. Só tem crocodilo, tem que correr dos crocodilos, né? Precisa tomar um certo cuidado, mas eu nunca vi, então... mas os sábados que eu vou pedalar no Everglades é prazeroso porque praticamente não tem ninguém. E às vezes você para, alguém passa e fala, tá tudo ok, você precisa de alguma coisa. Então tem sempre essa ajuda, alguém preocupado, mas você tem hoje nos Estados Unidos inteiro, praticamente, você tem a opção de gravel. E acho que a modalidade que mais cresce em adeptos hoje é o gravel. O pessoal saindo, porque você vai em lugares com mais natureza, sem carro, com poucas opções de comida, então você tem que levar. Então, tem um pouco de desafio também. Eu ouvi que tem uma explicação também para o gravel competitivo, que a logística de você fazer uma prova de gravel é bem mais simples do que uma logística de estrada, porque você não precisa de autorização das prefeituras. Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente fez um programa com Criterion e um pessoal que mora em Nova York, de que é quase impossível hoje você bloquear uma estrada para fazer uma prova de ciclismo de estrada. As prefeituras não querem que seja bloqueado por uma estrada. E uma prova de gravel é você pegar uma propriedade grande e o dono dessa propriedade, você não precisa de licença, permit, polícia rodoviária, todo esse parafernália, perturbar a vida das pessoas no seu movimento urbano, né? E o gravel, eu acho que além do trauma que todos nós temos da companhia belicosa com veículos a motor de 4 rodas, também o fato de que você está num lugar mais natureza, e as provas têm essa dinâmica de que você coordenando uma propriedade grande, você faz um percurso e eu acho que quase que não precisa de autorização nenhuma. Então o custo da prova, a logística da prova é exponencialmente mais simples. É verdade. E para o ciclista, especialmente o Unbound, é muito bonito o lugar. Esse parque nacional chama Flint Hills, que é enorme, e é praticamente grama e com elevações suaves, mas várias, dezenas, eu diria, que a gente passou. Quem quiser fazer, vale a pena. É uma experiência assim. Às vezes eu estava no topo de uma colina, falei, pô, que lugar maravilhoso. Então é uma coisa muito rolada, a velocidade média é alta. Eu procurei também, coloquei que eu queria fazer uma média de 22 km por hora, e eu consegui fazer. Então, também foi interessante.
O Pedro foi bem mais alto do que eu, mas eu consegui manter essa média e com conforto, aquele limite que você fala assim, eu já estou aqui no exagero, né? E o risco aumenta brutalmente no gravel, porque você não consegue prever o que vem pela frente, não, se tem uma pedra ou não, se tem um buraco. Por exemplo, tem uma hora que nós passamos por um riacho, né? E eu estava chegando no riacho, o pessoal pedala forte, vai no meio, tá, as pedras estão menores no meio, o pessoal da prova, né? Eu falei, pô, só falta eu cair aqui nesse riacho. Eu passei e tinha uma subida, né? Eu consegui e fui embora. Mas tem esses imprevistos, né? Mas eu vou no meu limite, mais do que eu acho que eu saio do conforto e começo a correr risco, aí eu diminuía. Pedro, no vestuário, capacete, roupa, sapatilha, o gravel está evoluindo para ter roupas para ter específicos? Está caminhando. Eu acho que a grande mudança que eu vi nesse último ano foi a adoção de roupas de contrarrelógio pelos ciclistas profissionais. E o grande motivo, assim, de fato, né, você está com uma roupa mais aerodinâmica tem uma vantagem, mas o grande motivo pelo qual eles estavam com essa roupa é porque você consegue colocar bolsa de água nas costas. Então, várias têm um bolso que fica na parte superior das costas, e aí você põe um canudo para você tomar água. Como você precisa levar água suficiente para 80 a 100 quilômetros, né? Então você precisa levar de 3 a 4 litros, você levar 2 caramanholas de água não é suficiente. E aí, em vez de você precisar levar uma mochila, né, que tem uma retenção de calor maior, você está suscetível a um atrito e ficar assado, você colocar simplesmente uma bolsa que você entra e troca é a grande vantagem. Agora, sapatilha é de mountain bike. Sapatilha de mountain bike, até porque tem o risco de você acabar encontrando um lugar onde está uma lama muito grande e você precisar desmontar da bicicleta e empurrar ela. Se você está com uma sapatilha de asfalto nesses momentos, ela é muito ruim. E, Luiz, para quem está nos ouvindo que quer entrar de vez no gravel, que sugestão você daria? Comprar um equipamento adequado, sim. Acho que o investimento, a partir do momento que você vai evoluindo no pneu, faz uma grande diferença. Vai ser muito próximo com o ciclismo de estrada, a posição, a bicicleta se assemelha bastante. Agora, eu particularmente, o que eu gosto é o local que você pedala. Você sai daqueles movimentos que a gente vê, estradas movimentadas, você está no muito carro, caminhão, tempo que eu ia para Bandeirantes, você vê um certo perigo, e no gravel já não. Os nossos amigos também estão vindo para o gravel, alguns já vão de mountain bike, mas já estão considerando vir no gravel também. Então eu acho que o começo pode fazer um pouco estranho, né? Você ir para o cascalho, mas não, você pegar uma estrada de terra batida é muito prazeroso, é muito agradável. Obviamente a relação de câmbio faz a diferença, então tem que ter um cassete com marchas aí altas para você girar mais na subida, como é no mountain bike. O resto é se divertir, arrumar um grupo para fazer algumas viagens. Acho que já existe no Brasil locais que você pode fazer um grupo e uma viagem de alguns dias, você pedalando em gravel. Tem já essas opções. Vai ter uma prova agora de 25 horas aqui no interior de São Paulo só de gravel. Também são 500 quilômetros para você fazer em 25 horas. Non-stop, então vai ser uma novidade também. Não é o Biking Man. Não é um Bikeman, é uma outra prova que vai ser na região de Amparo. Você sai e vai fazer 500 quilômetros. Então é uma prova dura. Mas hoje em dia acho que tem para tudo, cara. No gravel no Brasil. E todas as marcas de bicicleta hoje têm a opção de gravel, todas. Então é achar um modelo de entrada com um preço acessível e para ir para a terra. É isso aí, se divertir. E Pedro, a tua recomendação para quem está pensando em entrar mais ou quem está andando e quer fazer mais performance como você pratica? Primeiro, eu tentar colocar um pneu mais largo, né? Ver o quanto a bicicleta ela comporta. Muitas vezes você tem a impressão de que não cabe, mas vários pneus eles são mais largos do que altos, que é onde normalmente você tem a maior limitação. E aí, na hora que você fizer isso, ao mesmo tempo que você aumentar a largura e aumentar o volume de ar dentro do pneu,
você vai conseguir diminuir a pressão. E aí acho que esse é o primeiro passo para você conseguir ir para a terra de uma maneira confortável, porque se você ficar pulando em cada desnível que você tiver na terra, você não vai conseguir pedalar mais do que 15 minutos. Então, eu acho que esse é o primeiro grande passo que você toma nesse movimento, né? Mas, ou se você está vindo do caminho da mountain bike, você colocar pneus onde você tem cravos menores, ou eventualmente até um pneu quase liso, porque aí sim você consegue ter uma rolagem maior, né, com uma aderência menor, mas você consegue desenvolver uma velocidade mais constante do que você tem no mountain bike normal. Agora, em toda essa evolução, uma grande promessa do gravel é a versatilidade de que você, trocando as rodas, você transforma completamente a bicicleta. E que, teoricamente, você poderia ter uma única bicicleta para fazer estrada e gravel. Sim. É verdade? É verdade, já existe o all-around cycles, bicicletas. Já tem bicicleta que você pode usar para gravel e a mesma bicicleta para estrada. Então, se só tem uma bicicleta, não precisa ter duas bicicletas. Tinha uma questão de peso, né? Porque até pouco tempo as bicicletas de gravel eram bem mais pesadas, dependendo do que fosse. Isso. E como é que, Pedro, você está vendo essa evolução? Assim, a bicicleta ideal que você só precisa ter pares de roda, mas você com o mesmo quadro e setup, você pedala na estrada e pedala no gravel. Eu acho que a grande limitação que eu vi até pouco tempo atrás é o peso. Eu acho que a gente já estava quase lá, talvez 90% do peso, né, uns 10% a mais do que uma bicicleta de road pura, mas eu acho que a grande diferença que eu vinha vendo era de que você caminhava para uma marcha só na frente, e aí com isso você limitava bastante quando você ia para a rua, a gama de marchas que você tinha para pedalar no pelotão. Você ficava com pulos muito grandes. Só que o que vem acontecendo nos últimos 3 anos é que principalmente os profissionais voltaram a usar 2 marchas na frente. Você já consegue colocar um pneu que é largo o suficiente na bicicleta, e aí você mantém uma relação muito próxima do que é uma relação de uma road bike. E aí com isso eu acho que você de fato consegue ter bicicletas que não são só especializadas para um ou para outro, mas que você pode usar nos dois ambientes. E eventualmente até usar a mesma roda, só trocar o pneu. Porque mesmo a roda, antes ela estava começando a ficar mais larga, né, 24, 25 milímetros de largura da roda, e aí isso limitava o quanto você conseguia colocar de pneu mais estreito, e agora a gente está começando a voltar e ter pneus de 21 a 22 milímetros, né, que dá uma amplitude para você diminuir ou aumentar a largura do pneu muito grande. Luiz e Pedro, obrigado pelo tempo de vocês, de dividir aqui nessa parada Gregário. Certamente vão ter outros convites para voltar e a gente acompanhar aqui com vocês o prazer e a diversão de vocês dois no mundo da bicicleta. E para você que nos ouviu, preste atenção no gravel, porque eu acho que valeu. Eu ainda não fui, confesso que eu tenho essa tentação, mas por outros motivos. Mas admiro e às vezes que eu fiz, me diverti pra caramba. Obrigado, Luiz. Obrigado, Pedro. Obrigado, Álvaro. Prazer estar com você sempre, como sempre. Obrigado, Álvaro. Obrigado pelo convite. convite.